Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, professor Jones Vilacres, o seu personal trainer hoje com causos de personal número 20. Olha só a produção, o número célebre, número 20, que vai celebrar basicamente também a minha despedida do causos de personal. Sim, você está ouvindo certo. Eu vou me despedir do causos de personal para transformar o causos de personal, que até a produção está assustada. Eu vou transformar no quadro causos de vestiário. O que você acha? Justo, né? Porque causos de vestiário realmente é para causar. Mas sejam todos muito bem-vindos, professor Jones. Com muita alegria recebendo você para o causos de personal número 20, para contar um pouco sobre promessas fitness do ano. Porque entra ano, sai ano, a gente sempre quer estabelecer novas metas, estabelecer objetivos, mudar hábitos e etc. Mas a parte mais engraçada de tudo isso, né, é quando a gente coloca metas reais e surreais, não é verdade, produção? Porque afinal de contas, né, quando a gente fala num processo, seja de emagrecimento, de ganho de massa muscular, e aí tem nutricionista que normalmente sabe da realidade. Tem nutricionista que eu conheço que vende a ideia de que você vai emagrecer 5 quilos em uma semana, só se você parar de comer e olhe lá, né? Mas enfim, promessa vai, promessa vem, entra ano, sai ano, e as promessas são normalmente as mesmas. Mas o tema que eu quero abordar hoje, basicamente, é quando a gente tem que estipular a nossa mentalidade em relação a coisas que são muito palpáveis, coisas que são extremamente surreais. Por que eu estou te falando isso? Porque provavelmente hoje é dia 17, olha só, 17 de janeiro, e a gente está vendo o quê? Você provavelmente está sendo bombardeada ou bombardeado com propagandas do tipo milagrosas de emagreça e etc, e perca quilos e não sei o que é muito comum, né, do dia 1º de janeiro até uma semana antes do carnaval. Sim. E você deve estar cansada ou cansado ou caindo na lábia de quem te vende esse tipo de promessa. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente quer emagrecer, né, ao longo do ano, porém não estipula que a sua mentalidade também tem que acompanhar a sua realidade. E eu, quando escolhi esse tema, eu estava conversando com uma aluna que colocou um objetivo que era chegar ao final do ano de 2024 com 6 quilos a menos. Olha só, ela foi muito realista de ter 6 quilos a menos, porém também perder 20% de gordura corporal. Eu olhei para aquela meta e falei assim, nossa, que legal que você tem uma meta muito real, é uma meta muito, como é que eu posso dizer, muito objetiva, mas muito consciente do que você precisa fazer. Então ela traçou essa primeira meta real. Por quê? Aí ela falou assim, é porque eu estou cansada de ver todo mês de janeiro é sempre a mesma coisa, eu sempre recebo um monte de propaganda e realmente depois eu havia me dado conta, quando você passa nos stories, enfim, qualquer rede social, tava lá, programa de emagrecimento, 10 quilos a menos em 45 dias. E aí, conversando com alguns colegas que são nutricionistas, eu perguntei sobre o real processo para que isso aconteça, né? Mas e aí? É uma somatória, é uma multifatoriedade. Falei certo? São multifatoriedade. Porque tem o aspecto psicológico, que é intrínseco da pessoa, o quanto ela está à disposição, e os fatores extrínsecos também, que são as coisas que vêm de fora e ajudam ela nesse processo. Aonde a minha profissão, a profissão de personal, normalmente se encaixa. E do dia 1º de janeiro até hoje, dia 17 de janeiro, eu tive uma procura de aproximadamente 8 pessoas que queriam fechar consultorias. E aí, quando eu falo de todo o processo e tudo mais, como é que funciona meu trabalho e tudo mais, aí algumas pessoas falam assim, então muito obrigado e tudo mais, achei o valor salgado, não cabe no meu orçamento e tudo mais. Só que eu já tratei disso numa outra live, né? Porque às vezes você cai no conto do vigário de pagar lá os seus R$29,90 e fala assim, vou começar. E aquele programa te engaja durante uma semana, te engaja durante um mês, mas eu queria saber como é que estão os outros 11 meses desse ano, né? Então, assim, por que eu tô te falando isso, né? Para você que é ouvinte e não é da área.
Porque, em geral, quando as pessoas procuram um profissional, elas procuram normalmente por uma temporada, o que não é o meu caso. Porque, em suma, o que eu trabalho? Eu trabalho com qualidade de vida, eu trabalho com projeção de meses, anos, até 5, 10 anos. E quem trabalha comigo, né, quem acompanha o meu trabalho, os meus alunos, as minhas consultorias também, em geral, a gente fala assim, ó, vamos ver como é que será daqui a 3 meses, né? Quando um aluno às vezes vem para trabalhar comigo um mês, e ele se surpreende porque ele começa a ter todo um trabalho de conscientização. Por quê? Quando a gente fala de metas, e a gente está puxando esse gancho a partir da questão do início do ano, metas e tudo mais, o meu trabalho antes de qualquer coisa, para quem conhece, é te deixar uma pessoa funcional, né? Então, melhorar a sua postura, logicamente que o emagrecimento está nesse processo, o ganho de massa está nesse processo, mas eu quero que você seja uma pessoa autônoma, né? Independente, funcional e, produção me corrige, autômata. É isso? Não? Mas é que a pessoa seja capaz de incorporar esses pequenos hábitos no seu dia a dia de uma forma muito natural e significativa. E por vezes o que acontece? Ao longo dos... Eu comecei a trabalhar com consultorias em 2018, tá? Então nós estamos em 2024, são 6 anos aí trabalhando com consultoria. A minha consultoria mais antiga, que eu hoje trabalho com ela ainda, é o Danilo. Eu sempre falo o seguinte, todo o processo tem começo, meio e o fim é você quem dita quando que você vai alcançar aquele objetivo para traçar novas metas. E lá no começo eu sempre falo o seguinte, vamos traçar metas reais? Então, para esses 3 primeiros meses, quanto você imagina que você é capaz de abdicar de algumas coisas da sua rotina, conscientizar essas pessoas para que elas engajem dentro do treinamento, como é que eu vou me encaixar na sua rotina, porque não é você se encaixando na rotina de um profissional, é você literalmente colocando literalmente aquele profissional dentro do seu dia a dia. E quanto tempo você dispõe. E aí, quando eu falei sobre isso com o nutricionista, e aí ele chegou para mim e falou assim, mas Johnny, você tem que considerar o seguinte, em geral as pessoas trabalham muito com esse mindset segunda a sexta, e aí elas derrapam no sábado e domingo. Aí eu falei, tá, entendi. Então, quando a gente programa também os treinos, a gente tem que considerar o que essa pessoa vai fazer no sábado e no domingo. Eu falei, ok. Então, quando a gente considera a dieta, a gente também tem que fazer aquela permissividade. Então, às vezes, você conscientizar metas palpáveis, e aí você falar, por exemplo, assim, olha, nesses primeiros 30 dias, o nosso objetivo é emagrecer 2 quilos, mas que você tenha uma constância de conseguir fazer a dieta de segunda a sexta, ou fazer o treinamento de segunda a sexta. E aí, foi onde ele tocou num ponto muito importante, né? Quando eu o perguntei sobre como é que ele trabalha, né, esse jogo mental, ele falou assim, eu falo a real, né? Eu falo, olha, você não vai emagrecer 10 quilos em um mês, sinto te informar, é um processo e tudo mais. E é muito legal quando a gente tem essa tomada de consciência por parte da própria pessoa em relação ao que ela tem como meta ao longo desse período. E aí eu trago essa referência porque quando eu estava conversando com essa minha aluna, ela pontuou tudo isso, eu falei, tá, mas como é que você chegou nesse número? Ela falou assim, foi muito realista comigo mesma. Ela falou, eu não treino de segunda a segunda, ela treina 4 vezes por semana. Em geral, às vezes por causa do trabalho, ela tem que viajar. Então ela colocou todas essas esquematizações e foi muito real com ela mesma. Então, caros telespecs ou celular specs, é importante que quando a gente receba essas propagandas ou essas promessas milagrosas, a gente analise como a gente vai encaixar elas na nossa rotina. Conversando com outros colegas, a gente sabe que existem inúmeros profissionais muito sérios e existem profissionais que acham que vão fazer meio mundo de milagre. E no caso esse, por exemplo, não sou eu. Faço milagres de outras formas, não só para o emagrecimento, mas muito mais para a reabilitação hoje, para trazer funcionalidade para as pessoas. É interessante que você, como pessoa, trace metas muito reais,
saiba qual é claramente o seu objetivo e revise constantemente os seus objetivos. Por exemplo, você pode começar falando que você quer emagrecer, ou quero ter um abdômen tanquinho uma vez na vida. E saiba se programar dentro do seu período, né, dentro do mês, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, como que você quer fazer a ondulação desses fatores, né? Uma hora você vai dar mais foco nos treinos, outra hora dá foco mais na dieta, outra hora você consegue conciliar os dois, por exemplo, mas eu também preciso tirar férias e tudo mais. Então, estabelecer objetivos palpáveis dentro das suas próprias possibilidades, né? A gente sabe que um trabalhador que trabalha em geral 12 ou 14 horas por dia não tem como colocar como meta coisas que são extremamente irreais, né? Surreais de fazer. Como, por exemplo, eu vou emagrecer 10 quilos em um mês. Não dá, né? Porque você precisa se conscientizar de todo esse processo, e não é um processo fácil. Perder peso é fácil? Aí eu deixo o questionamento para você. Sim, perder peso é fácil, né? Emagrecer é fácil. O difícil é você manter a constância, né, do seu propósito. E quando a gente toca nesse assunto de manter a constância, a gente sabe que começa janeiro, passa fevereiro, o carnaval passou, e aí o ano começa, eu coloco assim muitas aspas, né? O ano começa, e aí essas metas vão meio que se perdendo. E é legal você anotar isso. Por exemplo, eu brinco muito com as pessoas que eu tenho o meu bloquinho de notas, tem 10 pontos, 7 pontos chaves que eu quero ao longo do ano, e toda vez que eu abro eu sempre passo por aquela página e tenho que ler ela para que eu possa ter de fato consciência do que eu me propus para aquele ano ou para a minha vida, e eu possa constantemente revisar esses processos, né? Então, queridos telespecs, ou celular specs, né? Smartphone specs, sejam muito reais e muito verdadeiros e muito transparentes consigo mesmos a respeito do propósito quando você tem, ou seja, emagrecimento, seja ganho de massa, seja seca verão, seca barriga, glúteo na nuca, enfim, qualquer coisa. Mas sejam muito reais com vocês mesmos, porque senão o sentimento de frustração por não alcançar determinado objetivo num período é extremamente frustrante. E quando a gente fala de frustração, a gente fala de coisas que realmente a gente se empolga, acha que vai conseguir fazer no primeiro momento porque está com tempo, e depois de um tempo a gente descobre que não era bem assim que ia acontecer. Mas no fim tudo dá certo, né? Mas sejam muito reais com você. E aí, mudando de alhos para bugalhos, né? Depois que eu toquei nesse assunto, o segundo assunto é que realmente o caos de personal vai virar caos de vestiário, e eu vou tentar trazer convidados agora para fazer essas lives e gravar conteúdo com eles também, ou com elas, né? Porque a gente precisa conversar sobre bastidores da vida fitness das pessoas, né? Sejam as pessoas próximas a mim ou profissionais também. Por que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu num bate-papo muito informal com um colega, né? Um querido que é ator. E aí eu estava comentando a respeito de uma situação que havia acontecido. Aí eu vou dar um spoiler básico, que é homem casado que dá em cima de homem gay dentro de um vestiário. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, assim, a gente vai trazer polêmicas para esses assuntos, sejam no vestiário masculino, vestiário feminino, vestiário agênero ou qualquer tipo. Porque são fatos que acontecem e que geram reflexões que eu já ponderei, inclusive, quando eu falei sobre o... Eu tenho acho que tenho 2 causos, se eu não me engano, sobre assédio, por exemplo. E isso aconteceu no final da semana passada dentro de um vestiário, entendeu? E eu não poderia deixar de abordar. E aí eu estava conversando com uma pessoa X e ele meio que engatilhou e falou assim: olha, isso já aconteceu comigo assim, 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 assim. A pessoa não se constrangeu, pelo contrário, aconteceu isso e tudo mais. E eu falei, cara, e isso tudo dentro de um vestiário de uma academia. Aí eu falei, quantas vezes a gente não passa essas coisas, entendeu? E tem que mudar os nossos comportamentos. É que eu já mudei muitos hábitos meus e rotinas dentro do vestiário de academia por passar por constrangimentos como esse. Mas abriu o quadro causos... Meu Deus. Causos de vestiários. Porque é isso, né? A gente passa como profissional
ou como pessoa física, né? Quando a gente está sem uniforme, a gente é pessoa física. Por esse tipo de situação que não é nada agradável, tá? Eu tiro de muito bom humor hoje porque eu tenho o tino de detectar, falar, olha, tchau, obrigado, muito obrigado, não vou ficar aqui nesse ambiente. Mas é muito interessante a gente colocar e ponderar algumas coisas, e aí vai surgir o causos de vestiário, né? Como sugestão de alguns colegas aí pra gente contar a respeito disso. E o terceiro fato é que o causos de personal / causos de vestiário não vai ser mais apresentado aqui no Instagram, tá? A gente pode até fazer uns flashes aqui, mas será apresentado através do YouTube. Então, se você não me segue pelo YouTube, vai lá no canal, entra no youtube.com/Jones Personal, e aí você vai cair lá na minha página. Ah, não te achei, Jones. Digita assim, Jones Vilacres, com 2 L's e Z no final, personal, ou digita Jones Personal, que você vai me achar lá. Tem uns conteúdos bem bacanas lá, que já são gravados há muito tempo, porque eu estou fazendo uma migração, estou me despedindo, entre aspas, do Instagram, porque eu vou migrar toda a minha plataforma de trabalho e de interação, onde eu posso colocar conteúdos dos mais variados, entendeu? Com muito melhor tempo, porque aqui é um saco, você só tem 1 minuto e meio para se divulgar e tudo mais. Eu vou deixar as coisas mais importantes para você que me acompanha lá no YouTube e lá no meu site, que é o www.jonesvilacres.com, tá? Não tem o BR. Para que a gente possa experimentar. Inclusive, fiquem ligados porque o blog está ativo e ele volta a atualizar nesta semana. Na sexta-feira saem os posts novos, o que é um grande alento para mim, porque produzir conteúdo para o Instagram dá um trabalho que é um saco. Eu vou contar para vocês que eu não tenho saco para ficar interagindo com as pessoas no Instagram, não. Porque esse 1 minuto e meio me perturba. Tanto que meus últimos conteúdos são conteúdos sérios, que eu uso mais de 1 minuto e meio, gente. Não dá pra falar sobre joelho ou dores, enfim, com 1 minuto e meio, né? Com seriedade, tá? Porque se for fazer só drops e dar aquela coisinha assim, aquela palhinha gostosa, é melhor nem fazer, entendeu? E eu não sou pessoa da dica, vocês sabem que eu não gosto muito dessa história de dica. Eu gosto de te apresentar fatos pautados em ciência, em conhecimento de causa. E se você não chegou até aqui agora e não sabia quem eu sou personal trainer aqui em São Paulo, trabalho com performance esportiva e performance, seja esporte ou seja para emagrecimento, enfim, tudo aquilo que você conhece, e reabilitação. Se você não conhece os posts, vai no instagram.com/Jones Personal e aí você vai ver todo o conteúdo que tem. Alguns vão ser repaginados, inclusive, e a gente está fazendo essa migração para lá, o que vai ser muito bom, porque afinal de contas você vai ver um conteúdo muito melhor do que apresentado aqui no Instagram. E também tô de saco cheio, né? Porque ficava deslizando a tela para cima e passando story, fazendo isso aqui o dia inteiro. Isso aqui é muito chato. Vamos combinar que a gente não é robô para ficar no automático. Enfim, muito obrigado para você que ficou até aqui. Causos de personal número 20. Eu vou tirar ele daqui, vai ficar aqui no Instagram e vai ser migrado também para o YouTube. Então, se você perdeu algum causo de personal, corre lá no YouTube, no youtube.com/Jones Personal, que já tá. Os outros 19 já estão lá na página, numa pastinha, inclusive, chamada Causos de Personal. E aí vai entrar o causo de vestiário e a gente vai conversar sobre muitas coisas polêmicas. Inclusive, quero fazer o convite. Se você tem algum causo, né, alguma história que você quer contar a respeito disso em vestiários de academia, manda pra mim, escreve pra mim. A gente pede sua autorização e tudo mais, divulgação, mas a gente não divulga nome, é muito sigiloso, né, porque a gente envolve pessoas, enfim, e é isso. A todos que chegaram até aqui, muito obrigado, um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus, energias do universo, e feliz 2024, que o Causos Personal número 20 é o primeiro de 2024. Vambora!